Olá, você que está chegando aqui no canal mais saudável do Brasil. Eu me chamo Vanessa Baade, sou especialista nesse assunto de queima de gordura e hoje eu quero falar com você sobre as farinhas. Existem farinhas que podem te ajudar a emagrecer, exatamente. Então, se o seu objetivo é perder barriga, é perder alguns quilinhos, fica coladinho no vídeo até o final, que hoje a gente vai falar sobre as melhores farinhas, as farinhas mais saudáveis para você que quer ter uma vida mais saudável e alcançar o seu objetivo aí de queimar algumas gordurinhas. Mas antes de tudo, se você ainda não está inscrito ou inscrito aqui no canal, não esquece de fazer sua inscrição para aproveitar outros vídeos e receber também mais novidades sobre esse assunto. Por isso, clique em inscreva-se, não esqueça de ativar o sininho das notificações e se você já segue a Nutri aqui no YouTube, já chega deixando o seu like. E existem vários tipos de farinha, farinha de fruta, farinha de grãos, farinha de legumes, dá pra gente fazer farinha de vários jeitos e várias formas. Mas o que é mais importante identificar? Se essa farinha com o objetivo de emagrecimento é uma farinha que tem muito carboidrato ou que eleva muito o índice glicêmico. O índice glicêmico é uma taxa que a gente mede a velocidade de liberação do açúcar no seu sangue, de acordo com o alimento que você consome. E alimentos que têm um maior índice glicêmico, geralmente eles fazem com que você ganhe gordura, coisa que a gente não quer realmente na nossa vida. Por isso, é importante você identificar se essa farinha é saudável, quais são os benefícios delas e se elas têm realmente um baixo índice glicêmico e uma quantidade menor de carboidrato para você utilizar nas receitas do seu dia a dia ou polvilhar nas suas frutas. Eu escolhi algumas farinhas que eu gosto bastante, mas uma coisa que eu quero falar já no início do vídeo é que muita gente substitui a farinha branca, aquela de trigo, que provavelmente você já sabe que engorda, que tem muito glúten, que é mais inflamatória, por farinha de arroz. Você faz isso? Você conhece a farinha de arroz? Muita gente faz isso, porém a farinha de arroz também é uma farinha que tem um alto índice glicêmico. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com a utilização desse tipo de farinha. Se você não sabe combinar alimentos, é melhor você evitar esse tipo de farinha e escolher algumas farinhas que têm um índice glicêmico menor e que vão ser mais saudáveis e boas para o seu objetivo. Uma farinha que é super fácil de encontrar e dá muito certo com várias receitas é a farinha de aveia. Você sabia que a farinha de aveia, ela faz uma verdadeira faxina no nosso organismo? Ela faz com que a gente elimine mais gorduras, faz uma limpeza de toxinas no nosso corpo e também ela é um alimento que vai ter picolonato de cromo, ou seja, ela ajuda a diminuir o desejo por doces. Ela faz com que você se sinta mais saciada ou saciado e ajuda nesse processo também de emagrecimento, ou seja, é uma das farinhas que eu mais indico. Você pode utilizar tanto a farinha quanto o farelo. Inclusive o farelo é bem interessante porque ele vai ter mais nutrientes. Então coloca na sua lista farelo de aveia para você consumir, fazer as suas receitinhas e substituir pela farinha de trigo. Uma das farinhas mais completas do mundo que poucas pessoas conhecem é a farinha de quinoa. Quinoa é um alimento que já foi considerado o quinto alimento mais saudável do mundo, você sabia? Então você pode utilizar também a farinha de quinoa para ter várias vitaminas, minerais. Ele já foi considerado, inclusive, tão completo quanto o leite materno. É uma farinha que não precisa dizer que é muito saudável. Apesar de poucas pessoas conhecerem, ela pode ser utilizada muito em receitinhas saudáveis. Se você não conhece a farinha de quinoa, coloca aí na sua lista para depois você experimentar. Outra farinha que eu adoro é a farinha de gergelim. Gergelim preto ou branco é super saudável e ajuda muito no processo de emagrecimento. Essa farinha de gergelim é muito boa porque ela é riquíssima em cálcio. Isso significa que aquelas pessoas que têm intolerância à lactose ou que não querem consumir leite para desinflamar vão aproveitar bastante os benefícios desse alimento. Então, por isso, a farinha de gergelim é uma das que eu mais indico para repor esse processo do controle do mineral cálcio. Lembrando que existem várias pesquisas científicas apontando que as pessoas que são obesas geralmente comem poucos alimentos com cálcio. Então ele tem uma relação direta entre diminuição do peso e aumento do consumo do cálcio. Por isso é muito interessante que você consuma cálcio na sua rotina de forma vegetal, como a farinha de gergelim, porque ele vai saciar bastante e vai ajudar no processo também de queima de gordura. Uma farinha que eu adoro e super indico é a farinha de maracujá. Eu já fiz um vídeo, inclusive, explicando passo a passo como eu faço a minha farinha de maracujá caseira. Se você ainda não assistiu esse vídeo, depois, clica no cartãozinho que vai aparecer aqui para você ir fazer um Nutriflix.
Tá vendo a importância de você fazer sua inscrição aqui no canal? Depois você vai ter vários vídeos para você assistir e aprender mais sobre o poder dos alimentos. A farinha de maracujá é uma farinha muito bacana, tanto para dar saciedade, ela é um bloqueador de carboidratos, ajuda no processo de queima de gordura e é muito rica em vários nutrientes, inclusive pectina, que gera a sensação de saciedade e é muito bom para o nosso coração. Outra farinha que poucas pessoas conhecem, mas que também é rica em pectina e é bom para o coração, é a farinha de berinjela. Você já ouviu falar nessa farinha? Pois é, imagina, esse mundo das farinhas é muito grande, por isso é tão apaixonante você aprender sobre mais alimentos. Por isso eu sempre falo, cola na Nutri, que eu tenho certeza que você vai sair com um leque bem maior de alimentos que talvez você nem estava utilizando na sua rotina, mas que são super saudáveis. Para o processo de emagrecimento, eu não poderia deixar de falar de duas farinhas que eu amo. Uma delas é a farinha de amêndoas, que a gente faz inclusive com a própria amêndoa e que é muito bacana porque é zero carboidrato e tem muita proteína. E também o amaranto. O amaranto é perfeito para quem quer ganhar massa magra. E mesmo que o objetivo do vídeo seja para quem quer secar, para quem quer perder gordura, é natural e é importante que você cuide da sua massa muscular também. Quando a gente tem mais músculo no corpo, a gente consegue queimar mais gordura. E a farinha de amêndoas e de amaranto vai ser muito útil nesse sentido. Para fechar a nossa lista com chave de ouro e você aprender bastante sobre vários tipos de farinha, e eu tenho certeza que aí do outro lado você talvez seja assim, ó, impressionada com a quantidade de farinhas que existem pra gente fazer receitas saudáveis, eu vou te apresentar duas farinhas que poucas pessoas conhecem. Uma é a farinha de banana verde. As pessoas conhecem mais a biomassa, mas você pode utilizar também a farinha de banana verde nas suas receitas, porque ela diminui o açúcar do sangue, aquele índice glicêmico que eu citei no início do vídeo, e vai ajudar bastante a emagrecer. Outra farinha é a farinha de sorgo. Existem 30 tipos de sorgo e um desses tipos específicos, utilizado como farinha para nós humanos, é muito rico em vários nutrientes, antioxidantes. Ele tem mais antioxidantes, inclusive, do que várias berries, como uva, framboesa, mirtilo. Então é um alimento muito saudável e deixa as receitas bem fofinhas. Dá para você fazer um bolo de banana bem saudável utilizando a farinha de sorgo. Eu indico, inclusive, que se você gosta de fazer receita, você sempre procure fazer testes com as farinhas. E eu, inclusive, oriento que se você gosta de receita, você experimente bastante até você encontrar a farinha que mais se adequa àquela receitinha. Isso porque não adianta você querer substituir pela mesma quantidade que estava sendo utilizada, por exemplo, da farinha de trigo, porque cada farinha tem uma característica diferente e combina com um tipo de receita diferente. Por isso é bom você seguir ou a receitinha saudável à risca, com aquela farinha que foi indicada, ou você vai fazendo testes até você encontrar a farinha que vai ficar legal para aquele tipo de receita. Isso é muito interessante. Outra coisa que eu quero te fazer aqui é um convite para você assistir um outro vídeo aqui no canal sobre uma das farinhas que eu mais gosto também, que é a farinha de linhaça. Você vai entender como é importante a gente fazer essa farinha na hora do consumo ou reservar somente por alguns dias, para a gente absorver todos os benefícios. Viu só que mundo incrível esse mundo das farinhas? Então, se você quer assistir outros vídeos aqui do canal, não esquece de aproveitar os cartões para você assistir a farinha de linhaça, aprender um pouco mais sobre a biomassa de banana verde, aproveitar sobre a farinha de maracujá e ficar coladinha aqui na Nutri. Então não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, seguir a Nutri aqui no Instagram e também não deixar de assistir os próximos vídeos. A gente se vê aqui no canal, até a próxima!